Olá, seja muito bem-vindo ao Sementes, um programa trazido até você pelo Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Estado de Alagoas, e é uma honra tê-lo conosco a todas as quintas-feiras aqui na nossa FEAL TV. Então hoje, com muita alegria, dia 25 de julho, vamos plantar mais um grão em nossa vida? Vamos ver o que a semente de hoje nos reserva? E a semente nos diz assim: convém consultar a vida interior em esforço diário. A semente de hoje, ela é um pequeno extrato, ela pode ser encontrada no livro Caminho, Verdade e Vida, que é de psicografia de Chico Xavier e de autoria espiritual de Emmanuel. E ela é um pequeno extrato do capítulo 21, intitulado Caminhos Retos. Esforço diário em busca, dessa consulta da nossa vida. O que nós temos feito? Será que as nossas atitudes são condizentes com aquilo que a gente busca no mundo, com aquilo que a gente acredita, com os planos de Deus em nossa vida? Será que nós temos feito as escolhas corretas? Nós estamos realmente escolhendo os bons caminhos? Como fazer isso? Dentro da doutrina espírita, nós aprendemos os fundamentos e a importância do autoconhecimento, de nos conhecer. É o conhece-te a ti mesmo. Um princípio, uma máxima estabelecido nos fundamentos da doutrina espírita. Kardec destaca esse tópico na questão 919, lá do Livro dos Espíritos, mostrando para nós como é importante a gente se conhecer. Por quê? Nós muitas vezes prestamos mais a atenção, e em se tratando de defeitos, mas de maneira geral, nós costumamos a prestar mais atenção nos outros do que em nós. Então, consequentemente, nós enfatizamos muito mais os defeitos, os equívocos das outras pessoas, mas passamos despercebidos quando somos nós os autores. Então, não nos analisamos com o mesmo rigor, não nos analisamos com o mesmo critério. Muitas vezes, nem paramos para pensar. Então, é fundamental que a gente se perceba, desde as nossas atitudes, mas que também mantenha-se a vigilância dos nossos pensamentos, porque é a partir daquilo que a gente cultiva no dia a dia, dentro da nossa intimidade, que as nossas atitudes vão ser externalizadas. É a partir dos pensamentos. E muitas vezes a gente não para perceber o que a gente tem pensado. Muitas vezes a gente se distrai. Muitas vezes a gente está, distraído, aguardando alguma coisa em alguma sala de espera, um atendimento médico ou ser recebido por alguém, e a gente está lá divagando, mas sem prestar atenção nas nossas próprias divagações. Então é preciso se vigiar, é preciso se perceber, para que no momento em que algo nos impactar, nos conhecendo, a gente possa se blindar e adotar as atitudes que sejam as melhores, e não nos deixar mover por sentimentos, por más paixões que estão lá dentro de nós, escondidas, esperando apenas a oportunidade para sair. Então, precisamos buscar nos conhecer. O autoconhecimento, ele é essencial para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, essa reflexão diária que Emmanuel tem nos proposto aqui, através desse esforço, ela é muito fundamental. Essa autoanálise, ela precisa ser constante, para que a gente possa identificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos que precisam ser corrigidos. A gente precisa ter esse olhar criterioso.
para que a gente possa melhorar. Se a gente não reconhece os nossos defeitos, como a gente vai combater aquilo que a gente nem acredita que está dentro de nós? Então, precisamos desse arco misterioso, precisamos dessa luz sobre nós. Deixa o outro na estrada do outro. Se eu posso ajudar, que bom, mas deixa o outro seguir o caminho dele. Vamos focar na nossa, no nosso caminhar, na nossa estrada e naquilo que precisa ser modificado, né? Precisamos desenvolver essas virtudes necessárias ao bem, à melhoria, à nossa felicidade, e a reflexão diária ajuda a cultivar essas virtudes no momento em que a gente passa a corrigir os nossos defeitos e que promovemos consequentemente essa melhoria contínua dentro de nós. Então, é importante que a gente busque esse autoexame, né? É importante, né? Muitas vezes as pessoas buscam, fazem anotações, né? Buscam se entender melhor, buscam o caminho da prece, da meditação. Então, utilizar, por exemplo, a prece e a meditação como ferramentas para essa introspecção, para essa conexão com a nossa intimidade, com o nosso íntimo, com os nossos benfeitores espirituais. E certamente eles nos ajudarão nesse processo. Fazendo essa autoanálise, a gente passa a reconhecer as nossas falhas e a identificar quais são as áreas de melhoria das nossas atitudes. Sermos sinceros conosco mesmos, com os nossos, reconhecendo os nossos erros e as nossas faltas. É fazer também uma análise de sentimentos e emoções, observando e compreendendo os sentimentos e emoções que guiam, que pautam o nosso dia a dia, né? Porque é fundamental. Às vezes a gente acha, eu estou na doutrina espírita, eu já estou no caminho da evolução, eu já sou alguém desapegado. Aí de repente perde um bem material de alguma forma e aí se abala, porque em verdade ela conseguiu edificar ainda já a consciência, mas aquilo ainda não foi trabalhado no seu íntimo. Então essa análise de sentimentos e de emoções, né, ela é fundamental, porque são elas que muitas vezes guiam aquilo que a gente vai perceber do que acontece ao nosso redor, né? E a partir daí buscar correção e mudanças de atitude, né? Elaborar um plano de ação, né? O que eu preciso corrigir? Quais são as atitudes que eu identifiquei que são negativas ou que são prejudiciais para mim ou para o meu próximo? E identificando essas atitudes, identificar também os padrões renovados que vão se contrapor àquilo que eu estou habituado a fazer. Isso ajuda nesse processo de mudança, né? No começo tem que ser assim, no tranco. Praticar o bem, substituir essas atitudes negativas por atitudes positivas, benéficas para mim e para os outros. Não se esquecer de se auto-perdoar também, porque se a gente ficar preso na culpa, se remoendo, a gente vai muitas vezes se fechar nesse sentimento de culpa e esquecer de caminhar, porque nós estamos na vida para caminhar, para evoluir, para crescer. Então não adianta também, é preciso entender o momento, é preciso entender que o erro foi cometido e que a gente precisa levantar, né? Se levantar dessa queda e seguir caminhando. Perdoar, nos perdoar e perdoar também ao próximo no momento que a gente identifica, né, que o próximo nos fez mal. Isso impacta no nosso crescimento espiritual de uma forma que a gente nem imagina, né? Fortalece dentro de nós essa vontade de caminhar, né? Obtemos a partir daí também o apoio dos benfeitores espirituais. No momento em que a gente está se trabalhando para se tornar melhor, nós estamos em conexão com o bem, com aqueles que querem o nosso bem, com aqueles que trabalham. Então eles vão também nos inspirar, eles vão também nos intuir, desde que nós estejamos abertos para essa intuição, né? Isso traz benefícios na nossa vida,
né? Melhoria no nosso relacionamento com o outro. A partir do momento que eu me conheço, né? Que eu tenho esse autoconhecimento, as minhas atitudes melhoram e os meus relacionamentos interpessoais. Eu reduzo o estresse e a ansiedade, porque eu acabo por promover dentro de mim uma vida mais equilibrada. E, consequentemente, eu vou reduzir esses picos aí que muitas vezes têm nos feito tão mal, né? E isso traz também, além de benefícios para mim, traz benefícios para a sociedade, porque essas atitudes promovem um exemplo positivo nos outros, trazem um ambiente mais equilibrado e harmônico. Então, como a gente viu, essa autoanálise, né? Essa reflexão que Emmanuel nos trouxe, né? De consultar a nossa intimidade, de consultar dentro de nós, de se autoanalisar no esforço diário, ela só nos traz benefício. Eu não poderia terminar, né, essa reflexão falando sobre, né, sobre essa análise, só falando sobre esse autoconhecimento, sem não citar Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919A. Eu só trouxe um pedacinho, um início. Se você tiver curiosidade, leia o texto inteiro, que é maravilhoso. Mas eu destaquei aqui esse ponto, quando ele disse assim: fazei o que eu fazia. Isso quando foi provocado sobre como se autoconhecer. Ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivos para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Então, assim, fantástica essa frase, e com ela nós encerramos a semente de hoje. Mas por hoje, encerramos. Mas antes de nos despedir, eu sempre gosto de lembrar que o programa Sementes é produzido com muito carinho por uma equipe de trabalhadores do Departamento de Comunicação da FEAL. Né? A gente dá voz, a gente dá rosto, mas existe um trabalho de pessoas que estão por trás e que fazem com que esse programa aconteça. As artes contendo as sementes, elas são disponibilizadas antes dos vídeos na rede social da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Por isso, no Instagram, siga o @feal.oficial. No Facebook, nós temos a fanpage FEA Alagoas. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, que também é muito importante. Compartilhar ele com outras pessoas, nos grupos de estudo. Se ele te ajudou, pode ajudar alguém também. Né? E, por fim, não deixe de se inscrever no canal da FEAL TV. Por hoje foi isso. Muito obrigado por nos acompanhar e até a semana que vem.